Oi, meu nome é Thiago, você está no canal NeoPythonic e no vídeo de hoje nós vamos dar prosseguimento com o nosso estudo em Python, tudo bem? Então, relembrando, na aula passada nós falamos sobre pacotes, nós vimos como criar nossos pacotes em Python e como instalar nossos pacotes em Python também, ok? Então, na aula de hoje eu vou ensinar vocês a utilizar pacotes externos, porque a linguagem Python ela possui uma diversidade muito grande de pacotes externos que é interessante nós utilizarmos alguns. Por exemplo, quando estamos trabalhando com machine learning, é muito comum instalarmos esses pacotes, como por exemplo o scikit-learn, o NumPy, o Pandas, o Polars, todas essas bibliotecas que tornam a linguagem Python tão rica e tão útil no nosso dia a dia, certo? Então, antes de nós irmos para o VS Code, eu vou pedir para vocês deixarem o like no canal, se inscreverem se ainda não são inscritos, ativar o sino de notificações para receber as próximas aulas, compartilhar esse vídeo com mais alguém que queira aprender Python, e agora sim vamos para o VS Code. Então, eu estou com todos esses arquivos abertos, tá? Aula passada, certo? Eu vou fechá-los, vou limpar o terminal, eu vou criar um nel, vai ser aqui longe do meu pacote, vai ser o nel23.py. Eu não quero criar dentro do meu pacote, eu quero criar fora, correto? Então, essa aula também vai ser uma aula bem curta. E o que acontece? Para nós utilizarmos pacotes externos, nós precisamos instalar esses pacotes. Para instalar, nós vamos poder utilizar o pip install e então o nome do pacote. O nome do pacote que nós vamos instalar é o NumPy. E você não precisa ter todos esses pacotes de cabeça. Existe um site chamado pip, se eu não me engano é assim, pipe.org. Aqui fica catalogado todas as bibliotecas que existem em Python atualmente. Então você pode entrar aqui, pesquisar um pacote, que ele vai ter o direcionamento para a documentação desse pacote, para ver como ele funciona, como você usa. Vai ter também no cabeçalho do site em cima como o comando para instalação, então geralmente vai ser pip install e o nome do pacote, correto? Então você instala e daí é só importar esse pacote, ok? Então eu vou instalar o NumPy, que é uma biblioteca Python para nós fazermos, ela é do cálculo numérico, quando nós precisamos fazer alguns cálculos numéricos. Então perceba que é só esperar um pouco, aguardar um pouco, que ele vai baixar essa biblioteca e então vai instalar ela, correto? Qualquer coisa eu dou um corte se demorar muito a instalação. Geralmente não é para demorar tanto assim a instalação, tudo bem? Mas se demorar eu vou dar um corte para não ficar parado muito tempo. Perceba que ele coletou o NumPy e agora está instalando o NumPy, certo? Então, ele instalou o NumPy. E para nós sabermos se o NumPy está instalado, só importar o NumPy. Perceba que o NumPy foi instalado. E lembra que na aula passada eu falei das convenções? Então, o NumPy é uma biblioteca muito usada, então eu tenho convenções. Eu vou ter um import NumPy como np. Agora, sempre que eu estiver acessando o np, eu estarei utilizando a biblioteca NumPy. Então, por exemplo, eu posso chamar arr de array, certo? np.array, que eu vou criar uma, e agora eu vou passar uma lista. 1, 2, 3. Dessa forma. Se eu fizer print
ARR, Python neo23.py. Perceba que eu não tive problema nenhum. Agora você pode estar achando que isso é uma lista, não que isso não é algo da biblioteca NumPy. Então nós podemos fazer type ARR dessa forma. Então perceba que eu tenho que esse meu ARR ele é da classe NumPy e é um ND Array, ou seja, ele é um array NumPy, tudo bem? E agora você pode estar se perguntando o seguinte, tá, e se eu tiver um projeto onde eu instalo algumas bibliotecas, nós temos algumas bibliotecas como o Django para fazer trabalhar com web, com Python web, fazer tanto a parte de back-end quanto a parte de front-end com esse framework, utilizando Python. E se eu tiver num projeto com 10, 20 pessoas, eu vou ter que listar todas as bibliotecas que eu utilizei e passar para essas 10, 20 pessoas, porque se uma pessoa rodar esse arquivo aqui e ela não tiver Python ou NumPy instalado, ela vai receber um erro, porque ele não vai ter como importar essa biblioteca, que ela não existe, tudo bem? Então perceba aqui que eu tenho a documentação, falando onde está a documentação, como eu importo no NumPy, alguns snippets de código, eu posso fazer um help np-sort para ele me mostrar como funciona essa função, mas voltando aqui, como que você faz isso? Como que eu faço? A linguagem Python ela também tem uma coisa chamada aqui do pip, onde eu consigo criar um txt com todos os módulos e todos os pacotes que eu estou utilizando. Da seguinte forma, eu vou fazer pip freeze assim requirements.txt. Perceba que eu não tive erro nenhum. E agora se eu vir aqui, você vai ver que eu tenho um pip aqui, um símbolo de pip. E se eu entrar aqui, perceba que eu tenho o NumPy com a versão que eu estou utilizando. E para eu instalar eu não vou instalar aqui, mas por exemplo, quando outra pessoa pegar esse arquivo requirements, ele pode fazer pip install -r requirements.txt. E desse jeito você vai conseguir instalar todos os pacotes que estão listados no meu arquivo requirements. É claro que esse nome requirements ele é uma convenção, você poderia colocar qualquer outro nome, mas convém colocar esse nome de requirements aqui para todos saberem que esses são os requerimentos que o seu código Python vai precisar para executar. Tudo bem? Então, eu vou deixar aqui escrito para instalar a partir do txt, podemos utilizar um comando ou o comando pip install -r requirements.txt. E dessa forma você não vai só instalar a biblioteca, como você vai instalar a biblioteca nessa versão aqui. Então, se eu instalar, por exemplo, outra biblioteca, por exemplo, eu vou instalar pip install pandas, que é uma biblioteca para nós trabalharmos com dados tabulares. Ela também é bastante utilizada quando nós estamos trabalhando com projetos de análise de dados. Ela também serve para ler arquivos CSV, um pouco diferente do que nós utilizamos quando nós fizemos o nosso
nossa aula sobre CSV, lá nós utilizamos um método chamado CSV. Aqui nós precisaríamos utilizar o método PD, que é a convenção da Pandas, certo? pd.read CSV. E ele também faria a mesma coisa, leria um arquivo CSV naturalmente, ok? E da mesma forma, se demorar muito, eu vou fazer um corte. Então, perceba que agora que eu instalei a biblioteca Pandas, ela não está aqui, certo? Então, eu vou ter que fazer novamente um pip freeze requirements.txt. Então, perceba que agora o meu arquivo requirements ele foi atualizado. Agora eu tenho o NumPy, a Pandas, o Python dateUtil, o PyTZ, o Six e o tz.data, ok? Então, sempre que você instalar uma nova biblioteca, estiver no projeto, certifique-se que você está fazendo o update do seu requirements, ok? Para manter todas as bibliotecas atualizadas e para não crashar quem for baixar o seu código ou quem for trabalhar com esse código, ter que fazer essa pessoa adivinhar qual pacote que você baixou e não atualizou, fazendo disso um jogo de adivinhação, digamos assim. Então, nessa aula nós vamos ficar por aqui, ok? Nós vimos como utilizar bibliotecas externas e dessa forma nós já conseguimos trabalhar com Python muito bem, assim, nós conseguimos aumentar, expandir ainda mais o poder de Python, trazendo essas bibliotecas que geralmente são utilizadas para fazer machine learning, ou para fazer análise de dados ou até mesmo programação web, ok? Então, nessa aula eu vou ficar por aqui. Lembrando a todos que se vocês não deixaram o seu like, por favor deixar, se inscrever no canal, ativar o sino de notificações. A playlist com as aulas anteriores está aqui em cima, ok? E agora sim, muito obrigado e até a aula que vem.